Bom dia, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós continuamos com o nosso curso básico. O assunto de hoje é radiciação. Então, pega lá o seu lápis, pega o seu caderno e vamos começar. Começar com a nomenclatura, como que chamam as partes que compõem esse assunto. Começando com o tal do símbolo de raiz, ele é chamado de radical, tá? Então, o símbolo de raiz é o radical. Dentro do radical vai um numerinho, que é chamado de radicando. E em cima do radical pode, eventualmente, ir um outro numerinho, chamado de índice. Por que eventualmente? Porque se o n vale 2, você não precisa escrevê-lo. Você até pode escrevê-lo, mas não precisa. Então, quando a raiz for uma raiz quadrada, ou seja, o índice vale 2, você não tem necessidade de escrever o índice. Esse conjunto todo é chamado de raiz enésima de x. Enésima ou índice n, tá? Quem dá nome à raiz é o índice. Então, se o n vale 2, raiz quadrada. Se o n vale 3, raiz cúbica e assim por diante. E o que significa isso daqui? Vamos colocar um resultado dessa raiz enésima, um resultado A. O que significa isso? Significa que é uma potência de base A, expoente n, cujo resultado é x. Perceba, o A é a raiz enésima, o n é o índice e a potência é o radicando. Os elementos são os mesmos, tá certo? Essa é a conexão fortíssima entre potenciação e radiciação. Por isso que saber bem a potenciação ajuda muito na radiciação, tá certo? Ajuda nas propriedades, ajuda em tudo. Se você estiver bem desenvolvido, bem aprendidinho, com bastante desenvoltura, treinando bastante potenciação, dificilmente você vai ter dificuldade em radiciação. Então, vamos ver alguns detalhes técnicos que decorrem disso. Vamos lá. Primeira coisa, se o teu índice for um índice par, fica proibido que você tenha o número aqui dentro, né, o radicando, negativo. Ele só existe se for positivo ou zero. Por exemplo, 4, que é positivo, pode ser. 0, que é zero, também pode ser. Por quê? Veja, não escrevi o índice. Não escrevi o índice é 2, então é par. O raiz de 4, raiz quadrada de 4 existe? Existe e vale 2. Por que vale 2? Porque 2 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 0 existe? Também existe e vale 0. Por quê, hein? Porque 0 ao quadrado é 0. E por que não existe a raiz quadrada de um número negativo? Porque nenhum número no mundo, nenhum número real no mundo, ao quadrado, resulta em alguém negativo. E vocês lembram que o resultado da nossa potência é o radicando? Se eu nunca consigo um resultado negativo, não tem como você ter número negativo aqui dentro, quando nós tivermos o quê? Índice par. E se o índice for ímpar? Se o índice for ímpar, não tem nenhuma restrição. Qualquer coisa vale. Como assim? Eu posso ter raiz cúbica de números positivos, de 0 ou até mesmo de números negativos. Tá? Raiz cúbica de 8 vale quanto? Vale 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Raiz cúbica de 0 existe? Sim, e vale 0, porque 0 ao cubo dá 0. Opa, e se for negativo? Raiz cúbica de menos 8. Isso que vai dar menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Ou seja, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, quando o expoente for ímpar, eu consigo resultados negativos. Quer dizer que quando o índice for ímpar, eu posso ter radicando negativo. Tá bom? Isso nos leva a um detalhezinho muito bacana. Quer ver? Ó, o 4 é positivo, o resultado é positivo. O 0 não é nem positivo nem negativo, né? É nulo, o resultado também. O 8 é positivo, resultado é positivo. Menos 8 é negativo, resultado negativo. Isso tem uma definiçãozinha que quando a raiz existe, sempre radicando e raiz tem o mesmo sinal. Se dentro é positivo, fora é positivo. Se dentro é 0, fora é 0. Se dentro é negativo, fora é negativo. Tá claro isso, gente? Muito bem. Então vamos lá. Quanto que dá raiz quadrada de 9? Se você falou mais ou menos 3, está errado. É 3. Tá? Por que é 3? Porque tem que ter o mesmo sinal. 9 é positivo,
3 é positivo, tá certo? E 3 ao quadrado é 9. Aí você pode falar assim, Eloy, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Você falou que 3 ao quadrado é 9. Mas menos 3 ao quadrado também é 9. Por que ele não pode ser menos 3? Ou por que não pode ser mais ou menos 3? De novo, porque por definição o resultado tem o mesmo sinal de quem está lá dentro. Tá? Então se o 9 é positivo, por definição, não é uma escolha nossa, é uma definição, o sinal vai ser positivo também. Tá claro isso, gente? Não é correto falar que raiz de 9 é mais ou menos 3, tá? Não é correto. Você, mas é que eu vi o meu professor fazendo x² igual a 9 deu mais ou menos 3. Isso é uma resolução de uma equação quadrática, tá certo? E aí dá mais ou menos 3 por causa de outros detalhes, tá? Mas a raiz de 9 é eternamente 3, tá bom? E raiz de menos 9? Menos 9, galera, é negativo. O índice é par, eu não estou vendo ninguém, é 2, é par. Então isso aqui não existe. Não existe no conjunto dos números reais. Vai existir depois, daqui a um certo tempo, no conjunto dos números complexos, né? Mas não é o foco da aula de hoje, tá bom? Então no conjunto dos reais não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Muito bem. Raiz cúbica de 8, isso aqui vale 2. Opa, vale 2, por quê? 2 ao cubo é 8. E aqui, o menos 8 também é negativo. Mas tudo bem. Por que tudo bem? Porque aqui o índice é ímpar, o índice é 3. Então o resultado é menos 2, olha o sinal igual, negativo dentro, negativo fora. Esta é a definição, tá bom? Por quê? Porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Tá joia? Então é isso aí. Vamos ver agora as propriedades. Conforme eu falei antes, se você souber bem as propriedades de potência, você vai ter mais facilidade nas propriedades das raízes. Então vamos lá. Primeira propriedade, produto de raízes de mesmo índice. O que você faz? Conserva o índice e multiplica os numerinhos lá dentro, multiplica os radicandos, tá bom? Muito bem. E se eu fizer a mesma coisa na divisão? Tem importância. Veja, divisão de raiz de mesmo índice, eu conservo o índice e divido os meus radicandos. Tá ok? Terceira propriedade. Veja, se eu tiver uma raiz como base da minha potência, um expoente m. Olha quem é a base. A base é uma raiz. Isso é a mesma coisa que você colocar o expoente no radicando. Então o expoente fora pode entrar ou o que está dentro pode sair a qualquer momento. Vamos de novo? Então, olha aqui, ó. Aqui no meu primeiro membro eu tenho uma potência cuja base é uma raiz. Tá? E é a mesma coisa que você trocar isso daqui por uma raiz cujo radicando é uma potência, tá bom? E, pensando de outro modo, o m pode entrar ou sair sem afetar o resultado, tá? Quarta propriedade, então vamos lá. Raiz de raiz. Então, o radicando é uma outra raiz. O que eu posso fazer? Eu posso aglutinar, posso juntar os meus radicandos, os meus radicais num só. E aí eu multiplico os meus índices. Posso ter mais de 2, aqui eu posso ter vários radicais, um dentro do outro, e você vai juntá-los, um só, multiplicando os índices, tá bom? Mantendo o radicando, ó. E finalmente, gente, eu posso alterar o meu índice, alterar como? Multiplicando por um valor qualquer, tá? Eu coloquei aqui um valor k, então eu posso multiplicar isso aqui por um valor k, desde que eu altere junto o meu expoente lá do radicando. Então, de novo, eu posso mexer no meu índice? Claro, desde que você mexa também no expoente do radicando, tá certo? Então, eu multiplico ou divido, né, por um número que eu quiser, desde que eu faça a mesma coisa aqui dentro. Muito bem, vamos ver se a gente entendeu isso aqui. Simplificar esses 6 itens. Item A, o que eu posso fazer aqui? Ó? Produto de raízes quadradas, eu mantenho o meu índice 2, mantenho a raiz quadrada, e eu multiplico o meu radicando, 2 vezes 3, isso que vai dar a raiz de 6. Tá bom? Raiz de 2 vezes raiz de 3, existe isso? Sim, dá raiz de 6. E se eu tiver divisão? Também pode. Eu mantenho o meu índice 3 e divido lá dentro, ó, 15 dividido por 3, isso vai dar 5. Então isso equivale a raiz cúbica de 5. Item C, galera, vamos lá. Raiz quadrada de raiz quadrada. O que eu tenho aqui? Ó? Eu não vejo, mas aqui o índice é 2.
Outro que eu não vejo, o índice também é 2. Lembra que eu posso juntar tudo numa coisa só? Só que eu tenho que multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 13, raiz quarta de 13. Tá joia? Muito bem. E esse item D? Olha que bacana. O índice e o expoente do meu radicando são exatamente iguais. Ó. O índice é 7, o expoente é 7. Quando esses números são iguais, eu posso um anular o outro. E aí você tira o número de dentro da raiz e ele vale 5. Então, olha, o 7 de fora, que é o índice, e o 7 de dentro, que é o expoente desse número 5 aqui, eles se anulam e você tem o número 5 sem raiz nenhuma. Tá bom? Isso acontece com muita frequência. Sempre que forem iguais, expoente e índice, um anula o outro e cai fora da raiz. Tá? Vamos lá. Item E. Olha o 2. O 2 está fora. Lembra que a minha base é a raiz de 3. O que a propriedade diz? Que o 2 pode ser colocado dentro. Então, o 2 pode vir para cá. Tá bom? Ele vindo aqui dentro, eu fico com o número de fora e o índice exatamente iguais. Ó, o índice é 2 e aqui também é 2. Um anula o outro. Isso aqui vai dar 3. Tá joia? Então, olha, igual aqui, porque aqui, quando eu não escrevo, vale 2. Tá? E o último item, o item F, você fala, epa, não é igual. 5 aqui, 7 aqui. Tem o que fazer? Tem. Então vamos lá. Primeira coisa, é uma raiz quinta, né? Então tá aqui, ó, o índice é 5. Lá dentro, o meu expoente é maior do que 5. Então, o expoente eu vou quebrá-lo. Vou fazer uma separação conveniente. Isso aqui está lá na nossa aula de potências. Eu vou quebrar o meu expoente 7 em duas partes, sendo que de propósito, uma delas eu escolho 5. Por que 5? Porque o índice é 5. Então eu separei em 5 e 2. Tá? 5 e 2. Olha, se você for pegar lá propriedades potências, multiplicação de mesma base, eu somo os meus expoentes. 5 mais 2 dá 7. Ah, mas por que você fez isso? Eu fiz isso para que este primeiro fatorzinho, o 2 à quinta, tenha o expoente igual ao índice. Então, ele cai fora. Ah, por que cai fora? Porque ficou igual, ao mesmo caso do D e do E, tá? Esse 2 aqui cai fora. Só que esse 2 ao quadrado, não. Ele permanece lá dentro. Dentro de quem? Dentro de uma raiz quinta, que era a raiz original. O índice está 5. Tá bom? Ah, Eloy, posso trocar esse 2 ao quadrado por 4? Claro. Então você poderia falar que é 2 raiz quinta de 4 o resultado disso aqui. Tá ok? Tranquilão? Muito bem. E, finalmente, uma última propriedade que eu comentei que ela existia quando a gente viu a aula de potências, mas falei que iria falar dela mais tarde. Chegou o momento. Potência de expoente racional, de expoente fração. Então, o meu A é a base, a minha potência é uma fração. Isso aí sempre pode ser escrito como uma raiz. Como que é a regrinha? Então, vamos lá. O número que está aqui dentro é o número que está aqui em cima. Ó, o número que está aqui dentro é o número que está aqui em cima. Tá? Então, quem vai virar expoente lá do meu radicando é a parte de cima da minha fração. É o meu numerador. Tá bom? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então, o índice é o denominador. Então, de novo, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Essa é a regrinha, tá? Tem duas que você deve saber que são as mais comuns. É bom que você tenha muita desenvoltura nelas. Que é quando você tem o expoente meio, tá bom? O expoente meio é sempre uma raiz quadrada. Veja, o 1 que está aqui não aparece, ó, mas ele estaria, né? Então, quem está por dentro está por cima, mas como é 1, não preciso escrever. Aqui também, não estou vendo nada. Quem está por fora está por baixo. Eu não vejo nada porque é 2. E também o 1/3. Se eu tenho uma base elevada a 1/3, eu tenho uma raiz cúbica, né? Olha aqui, ó, o 1 aqui de dentro está aqui em cima. E o 3 aqui de fora está aqui embaixo, tá? Essas aqui a gente usa com muito mais frequência. Então, é o tipo de coisa que você não pode nem parar para pensar. Elevou a meio, raiz quadrada, elevou a 1/3, raiz cúbica. Tá ok? Então, vamos ver
3 exemplos aqui. Vamos lá. Calcular. 4 elevado a 0,5. 0,5 é meio. Então, 4 elevado a meio, opa, essa nós sabemos, né? Raiz quadrada, olha aqui, ó, não escrevi nada porque vale 2. Raiz quadrada de quem? De 4. A minha base vai para dentro da raiz, tá bom? Raiz quadrada de 4, que você sabe que vale 2. Item B, 10 não, 1000. 1000 elevado a 1/3. Opa, 1/3 é raiz cúbica. 1/3 é raiz cúbica de quem? De 1000. Raiz cúbica de 1000. Como que faz isso? Lembra que o 1000 é 10 ao cubo? Lembra também que quando o índice e o expoente são iguais, você anula um com o outro e o resultado fica o teu radicando aqui, ó, 10, fim de papo. Então, raiz cúbica de 1000 vale 10. E, finalmente, letra C, 16 elevado a 3 meios. Epa, pera um pouquinho. Como que vai ficar isso aqui, então? Vamos lá. 16 elevado a 3 meios. Quem está por baixo é o numerinho que está aqui por fora, é o nosso índice. Então, se aqui é 2, é uma raiz quadrada, tá? Quem está por cima está por dentro. Então, o 3 que está por cima vem com o 16. Então, uma raiz quadrada, 16 ao cubo. Ai, não sei fazer. Pera. Lembra que o 3, que é o expoente do radicando, nós vimos a propriedade agora há pouquinho, ele pode sair? Então, eu vou escrever isso aqui como sendo 16 elevado ao cubo. Eu tirei o meu 3 aqui de dentro e fiz com que a base fosse toda a raiz. Raiz de 16, você sabe quanto vale? Vale 4, não é? Então isso aqui equivale a 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que vale 64. Tá bom? Então isso aqui vale 64. Tá joia? Deu para pegar o espírito da coisa? Deu para entender? Muito bem. Então se você gostou, se essa aula foi útil para você, dá um joinha aí para mim, clica no gostei, clica no like, tá? E não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Clica aqui, ó, inscreva-se no meu canal. E aí você não perde nenhuma aula, tá? Se você quiser também curtir a minha página no Facebook, seguir o Twitter, acessar o blog, todo esse universo aqui contribuindo para o seu estudo, para o seu aprendizado. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.